Se você gosta de histórias reais de coragem e feitos militares que marcaram a história, já deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder nenhum relato incrível como este. Naquela manhã fria de inverno, a base aérea estava silenciosa, exceto pelo som distante de motores sendo aquecidos. Entre as sombras dos hangares, uma figura feminina caminhava com passos firmes, o capacete de voo preso sob o braço. Era a capitã Helena Duarte, uma piloto cuja reputação já ecoava entre veteranos e jovens cadetes. Seus olhos estavam fixos no horizonte, como se já soubesse que aquele dia não seria como os outros. O rádio da torre de comando chiou, trazendo ordens urgentes e frias. Um esquadrão de caças inimigos havia cruzado a fronteira e estava a apenas minutos do espaço. Arione, Helena apertou o passo, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros, como uma tempestade prestes a se formar. Ela sabia que não haveria tempo para hesitação, apenas para ação. O som metálico das botas ecoava pelo corredor que levava ao seu caça. Um imponente F-16, reluzindo sob o sol fraco da manhã. Os mecânicos já estavam a postos, preparando a aeronave como quem afia uma espada antes da batalha. Helena subiu a escada lateral com a precisão de quem já repetiu aquele ritual centenas de vezes. O assento ejetor a recebeu como um velho amigo, mas ela sabia que naquele dia poderia se tornar seu único salva-vidas. Lá no alto, o céu parecia calmo demais, como se estivesse guardando segredos. No rádio, a voz do comando era firme: interceptar e neutralizar. Não deixar passar. Ela respirou fundo, ajustou a máscara de oxigênio e olhou para os painéis à sua frente. Em seu peito, o coração batia com a cadência acelerada de um tambor de guerra. Ao ligar os motores, o rugido poderoso da turbina cortou o silêncio da base. A pista se abriu diante dela como uma flecha apontada para o infinito. A velocidade aumentava, e o mundo ao redor se transformava em um borrão de cores. Helena sentia a vibração do caça como se fosse parte de seu próprio corpo, cada ajuste no manche respondendo com precisão quase viva. O vento tentava empurrá-la para trás, mas sua determinação a mantinha no rumo certo. O céu foi engolindo a pista, até que em um salto, o caça se desprendeu do chão. Lá do alto, a terra parecia pequena, mas a ameaça se aproximava como um predador silencioso. No visor do radar, os pontos vermelhos começaram a piscar com intensidade. Cada segundo era uma contagem regressiva para o confronto inevitável. Helena fixou o olhar no espaço à frente, pronta para enfrentar o que viesse. Enquanto ganhava altitude, o sol começou a refletir no vidro do cockpit, criando um brilho quase ofuscante. Lá, na distância, pequenas silhuetas surgiram contra o azul do céu. Os caças inimigos se moviam em formação perfeita, como lobos cercando sua presa. O rádio voltou a chiar. 2 minutos para contato visual. Helena ajustou a mira e verificou seus sistemas de armamento. Um silêncio estranho tomou conta do cockpit, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Suor Kamuku, a escorrer por sua testa, apesar do frio lá fora. Naquele momento, não havia mais espaço para dúvida, menos apenas para ação precisa e mortal. Ela lembrava das palavras de seu instrutor. No combate aéreo, hesitar é assinar a própria sentença. A primeira manobra veio antes mesmo do contato direto. Helena inclinou o caça para a esquerda, criando um arco largo para tentar surpreender a formação inimiga. A força G apertava seu corpo contra o assento, testando seus limites físicos. O som agudo do sistema de alerta preencheu a cabine, avisando que um dos inimigos havia travado a mira nela. Com um puxar rápido no manche, ela mergulhou, quebrando a linha de ataque e ganhando velocidade. O horizonte girava como um carrossel descontrolado, mas seus movimentos eram calculados, não instintivos. As nuvens começaram a se tornar sua cobertura e sua arma. A cada respiração, ela se lembrava de que um único erro custaria tudo. A batalha estava apenas começando, mas a tensão já era insuportável. Lá embaixo, a central de comando acompanhava cada segundo, através dos radares. Os operadores se inclinavam sobre as telas, acompanhando a dança mortal que se formava no ar. A voz do general soou firme: mantenham a comunicação aberta. Não a deixem sozinha. Helena escutava, mas já estava além das ordens. Estava no instinto puro. O som de um míssil inimigo passando próximo fez a fuselagem tremer. Caleb! Da explosão próxima pintou o céu, com um clarão momentâneo. Ela respondeu com uma rajada rápida, forçando o inimigo a se dispersar. Cada segundo no ar parecia durar horas. E no fundo, Helena sabia que ainda não havia visto o pior. O primeiro inimigo caiu, mas não houve tempo para comemoração. 2 outros já estavam fechando o cerco, coordenando-se para cortar sua rota de fuga. Helena aumentou a potência, sentindo o motor rugir como um animal ferido mais feroz. A velocidade extrema fazia seu corpo lutar contra a força esmagadora. Ela viu a oportunidade.
um mergulho abrupto, usando a gravidade para ganhar vantagem. Os inimigos tentaram acompanhá-la, mas ela conhecia melhor aquelas manobras do que qualquer manual. Lá no fundo da mente, um pensamento persistia: não posso voltar sem cumprir a missão. O combate não era apenas pela sobrevivência, mas pela defesa de todo um país. No meio da perseguição, Helena começou a perceber que estava sendo conduzida para uma armadilha. Os inimigos pareciam saber exatamente para onde ela iria. Isso significava que havia inteligência por trás daquela movimentação, talvez até informações internas vazadas. Ela precisava mudar o jogo, e rápido. Com um giro brusco, colocou o sol atrás de si, ofuscando a visão dos caças adversários. A manobra deu a ela alguns segundos preciosos para reposicionar-se. O som estridente de mísseis disparando novamente ecoou no rádio. Ela mergulhou nas nuvens, usando-as como camuflagem. Agora o combate estava prestes a ficar pessoal. O cheiro metálico do oxigênio misturava-se ao suor frio que escorria sob o traje de voo. Lá fora, as nuvens eram cortadas como lâminas pelos caças que a perseguiam. Helena se movia entre elas como uma sombra veloz, quase invisível. O rádio de bordo captou uma mensagem codificada da base: reforços a caminho. Aguente. Mas ela sabia que não podia apenas se defender. Precisava manter os inimigos ocupados até a chegada do apoio. A tensão aumentava a cada segundo. Como se o próprio tempo estivesse se esticando, o som do motor era seu único companheiro fiel naquela dança mortal. E no fundo ela já sabia que aquela luta seria lembrada por muito tempo. O céu, antes vasto e calmo, agora era um campo de batalha. Vivo, onde cada movimento significava vida ou morte. Helena se mantinha firme, mas sentia o desgaste físico e mental pesando sobre cada manobra. Os inimigos não desistiam, como predadores incansáveis. Ainda assim, ela sabia que cada segundo que ganhava era um segundo a mais para seu país. Se prepare. E enquanto observava o radar, um ponto diferente começou a piscar no canto da tela. Reforços. Mas, para que chegassem a tempo, ela teria que enfrentar sozinha a investida final daquele esquadrão. E não havia dúvida, menos ela estava pronta. Se você gosta de histórias reais de coragem e quer apoiar o canal, já deixe seu like e se inscreva. A seguir, você vai conhecer a trajetória de uma piloto que ousou enfrentar caças inimigos, e cuja história, até hoje, inspira militares. No mundo todo, o céu estava pesado, carregado não só de nuvens, mas de uma tensão que só quem já voou em zona de guerra conhece. Ela ajustou a máscara de oxigênio, sentindo o gosto metálico do ar comprimido, enquanto a torre de comando transmitia informações fragmentadas. Seus olhos, treinados para ler o horizonte, captavam cada movimento suspeito. Sabia que, naquele dia, algo incomum estava prestes a acontecer. Ainda jovem, ela havia sonhado em pilotar aviões, mas jamais imaginou que seu nome seria lembrado por uma missão que mudaria a história. Desde a academia demonstrava reflexos rápidos e uma precisão quase instintiva, algo que incomodava alguns e impressionava outros. Cada manobra executada nos treinos deixava claro: aquela mulher não tinha medo de voar no limite. Sua determinação, no entanto, seria testada como nunca. Na base, o clima era de alerta máximo. Satélites haviam detectado movimentação aérea do outro lado da fronteira, mas a distância e a velocidade das aeronaves inimigas ainda eram um mistério. Ela foi chamada à sala de briefing, onde o mapa digital projetava rotas e zonas de risco. Recebeu instruções secas: você vai interceptar, não há espaço para hesitação. Ela apenas assentiu, ciente de que poderia não voltar, enquanto se preparava no hangar. Seu mecânico fez o último aperto na fuselagem e desejou boa sorte com um olhar silencioso. O motor rugiu como um animal acordando, e a vibração percorreu seu corpo inteiro. Ao alinhar na pista, sentiu o peso da responsabilidade e da solidão de quem parte para um combate aéreo real. Cada segundo contava. O rádio chiou, e uma voz informou que 2 aeronaves desconhecidas tinham cruzado o espaço. Sua missão agora era clara: interceptar, identificar e, se necessário, engajar. A velocidade aumentava, o altímetro subia, e o horizonte se abria em um cenário que misturava beleza e ameaça. Ela sabia que qualquer erro seria fatal. No ponto de encontro projetado, pequenas manchas surgiram no radar. Seus músculos tensionaram, enquanto os olhos buscavam confirmar visualmente. E então, no contraste contra as nuvens, 2 silhuetas se materializaram. Eram caças inimigos, velozes e prontos para responder a qualquer provocação. O jogo de nervos havia começado. Ela se manteve firme na formação, comunicando cada movimento para a base. O protocolo exigia que primeiro tentasse contato por rádio, mas o silêncio no canal confirmava que os adversários não estavam ali para conversas. Com um leve toque nos controles,
reposicionou-se para ter vantagem. A respiração era controlada, mas o coração pulsava forte. Uma das aeronaves inimigas fez uma manobra brusca, cortando seu flanco. Foi o suficiente para acionar todos os instintos. A adrenalina percorreu cada fibra de seu corpo, enquanto ela mergulhava e subia de forma agressiva, testando não só sua máquina, mas sua própria resistência física. No visor, a mira começava a se alinhar. Por alguns segundos, o mundo se reduziu ao som do motor, ao bip do radar e à visão estreita. Era como se tudo ao redor deixasse de existir, exceto o objetivo à frente. Mas ela sabia que a guerra no ar não era apenas sobre velocidade ou força. Menos era sobre quem manteria a calma por mais tempo. E naquele momento, ela estava pronta para provar que tinha sangue frio o bastante para enfrentar qualquer inimigo. O helicóptero subia, cortando a noite, com o rugido das hélices, enquanto o frio metálico da responsabilidade pesava nos ombros de Helena. Lá embaixo, as luzes distantes das explosões marcavam o caminho que ela havia ajudado a abrir, mas também lembravam dos rostos que não voltariam. Ela olhou para os soldados ao redor, exaustos, com roupas sujas de lama e sangue, e sentiu uma mistura amarga de vitória e perda. Sua mente ainda estava em campo revisando rotas, calculando distâncias e ouvindo mentalmente os estalos dos rádios. Mas, pela primeira vez em dias, ela permitiu que uma fração de alívio atravessasse seu peito. Ainda assim, sabia que a missão não estava realmente concluída, até que todos pisassem solo seguro. O pouso foi rápido e silencioso, mas a tensão continuou no ar como um cheiro de pólvora que não se dissipa. Ao sair, Helena foi recebida por oficiais e médicos, mas recusou qualquer atendimento antes de confirmar o paradeiro de cada soldado que havia ajudado a guiar. Sua postura, ainda rígida e focada, fez alguns perceberem que aquela mulher não era apenas a técnica da sala de comunicações como muitos imaginavam. No entanto, para ela, os títulos e reconhecimentos não importavam no momento. O que importava era a lista que tinha nas mãos, e o som de cada nome sendo marcado como vivo. Quando o último foi confirmado, ela finalmente respirou fundo. Nos dias seguintes, as notícias da retirada circularam entre os corredores e acampamentos, e histórias começaram a se formar como chamas em palha seca. Soldados contavam como uma voz firme e calma havia guiado cada passo, mesmo sob fogo inimigo. Oficiais comentavam sobre a precisão dos cálculos e a coragem de manter todos juntos em condições quase impossíveis. Mas o nome de Helena ainda não era mencionado publicamente. Ela observava isso com um misto de frustração e resignação. Como alguém que sabia que a guerra tinha suas próprias regras para quem merecia aplausos, a verdade, no entanto, não ficou oculta por muito tempo. Uma reunião de alto escalão foi convocada, e Helena foi chamada sem saber exatamente o motivo. Quando entrou na sala, encontrou generais e coronéis alinhados, alguns com expressões sérias, outros com olhares curiosos. No centro, o mapa, enorme, exibia a rota da retirada, com pontos destacados em vermelho e anotações que, para qualquer um que entendesse de operações, revelavam genialidade. Um dos generais levantou-se, e com voz grave, disse que a mente por trás daquele traçado havia salvado mais vidas do que qualquer operação recente. Todos os olhares se voltaram para ela. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso do momento. Ela nunca buscou reconhecimento, mas naquele instante percebeu que sua história poderia inspirar outros, especialmente mulheres que, como ela, eram subestimadas. O general, então, estendeu um documento oficial, registrando seu nome como responsável estratégico pela operação. Foi a primeira vez que ela viu, no papel, a confirmação de algo que sempre soube, que não era apenas parte da engrenagem, mas uma das peças centrais. Os dias que se seguiram trouxeram mudanças. Soldados que antes a viam como apenas uma técnica, agora a saudavam com respeito genuíno. Novas missões eram oferecidas, desta vez com ela participando das reuniões desde o início. E, embora aceitasse o novo espaço conquistado, Helena mantinha os pés no chão. Para ela, a guerra não era um palco para vaidades, mas um campo onde vidas dependiam de decisões silenciosas, muitas vezes tomadas longe das câmeras. E era exatamente nesse espaço que ela se sentia mais forte. No entanto, nem todos viam sua ascensão com bons olhos. Alguns oficiais, incomodados com a ideia de uma mulher ocupar uma posição estratégica tão alta, começaram a questionar suas decisões em público. Helena, ciente das resistências veladas, respondeu da única maneira que sabia, com resultados. Em cada nova operação, mostrava eficiência e calma sob pressão, desmontando críticas com provas e salvando mais vidas. Pouco a pouco, até os mais céticos tiveram que admitir que ela era insubstituível. Meses depois, Helena foi convidada para discursar em uma academia militar. Ao subir no palco,
viu fileiras de jovens soldados e cadetes, a observando com atenção. Ela falou sobre disciplina, estratégia e coragem, mas enfatizou algo que não estava nos manuais: a importância de acreditar em si mesmo quando todos duvidam. Contou parte da história da retirada, não para se vangloriar, mas para mostrar que grandes feitos muitas vezes vêm de lugares inesperados. Sua voz firme e seu olhar seguro deixaram a plateia em silêncio absoluto. Na saída, um grupo de jovens cadetes a cercou, pedindo conselhos e agradecendo por suas palavras. Um deles disse que sonhava em ser estrategista, mas que sempre lhe diziam que era um trabalho para outros perfis. Helena sorriu e respondeu que talento não tem gênero, apenas preparo e determinação. Ao vê-los partir, sentiu que talvez aquele tivesse sido o momento mais importante de sua carreira, menos inspirar a próxima geração. No fim, Helena não se via como heroína, mas como alguém que fez o que era necessário quando ninguém mais tinha coragem de tentar. A retirada perigosa ficou gravada nos relatórios oficiais e nas memórias dos que sobreviveram. Mas para ela, a verdadeira vitória estava nas vidas salvas e na confiança recuperada. E enquanto caminhava pelo pátio da base, sob o pôr do sol dourado, sabia que se fosse chamada novamente, estaria pronta, sempre pronta. E se você se emocionou com essa história real de coragem e estratégia, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar outras histórias incríveis de veteranas que mudaram o rumo da guerra.